Fala pessoal, sejam bem-vindos, André aqui com vocês novamente para fazer aqui mais um vídeo para o nosso canal. Dessa vez um vídeo um pouquinho mais na vibe aqui do colecionador, beleza? Então aqui eu já comentei com vocês antes, e esse aqui é o primeiro vídeo de fato que eu vou entrar nessa vertente do colecionismo. Falei com vocês anteriormente que eu tô tentando aqui fechar 3 Master Set, né? 3 coleções diferentes. Fogo Fantasmagórico, na versão ocidental, vamos dizer assim, português ou inglês, e a versão oriental, a versão japonesa, para ser mais claro, que é Inferno X. E a outra coleção, que é a maior de todas, já publicada pela Pokémon até hoje, que é Heróis Excelsos. Então a coleção que eu vou tratar hoje é essa daqui, Heróis Excelsos. Aqui vocês já estão vendo algumas cartas, tá? Não são cartas muito caras, mas são cartas muito bonitas, que vão sim embelezar bastante a coleção do ponto que ela tá pro ponto que ela vai ficar. Além dessas cartas aqui, eu tenho mais algumas cartas que já chegaram para mim dessa mesma coleção. Nós temos também esse monte de cartas aqui. A maioria dessas cartas aqui eu comprei num book, né? Veio num book que eu comprei de mais de 2.000 cartas e eu consegui selecionar todas essas daqui. E aqui novamente eu vou reforçar para você acelerar um pouco a sua coleção, a coleção que você está tentando fazer. Se for um Master Set, se for cartas específicas, aí não dá para fazer dessa forma, mas se você estiver fechando um Master Set, principalmente como esse de Heróis Excelsos, que é muito grande, essa solução aqui de você comprar books, ela facilita bastante, tá? Você só precisa atentar ali para a coleção que você está comprando para que ela venha no seu book, pelo menos uma grande quantidade delas. Eu vou mostrar para vocês aqui bem rápido. Então olha só, gente, aqui é um ponto que eu quero também tratar com vocês, tá? Quando eu decidi fazer essa coleção, eu não imaginei que para fechar o set completo eu precisaria ter todas essas cartas aqui, que são as cartas com símbolo de energia, tá? Como vocês podem ver aqui, temos várias delas. Temos também as Pokébolas e também as cartas com o símbolo da equipe Rocket. E tem muita carta. Como eu falei para vocês, essa aqui é a maior coleção de longe. Mais de 700 cartas. Vai aparecer aí na tela para vocês o valor total de cartas se você quiser fechar todo o Master Set dessa coleção. Outro detalhe que eu tenho que falar com vocês é que esse álbum ele tem 540 lugares para colocar cartas. Como eu já falei para vocês, a coleção completa tem mais de 700, beleza? Então esse álbum não vai dar. E eu já dei uma personalizada nesse álbum, porque ele não vem com essa quantidade de folhas. Eu fiz uma adaptação ali, ia fazer até caber todas as cartas, mas não dá para fazer isso, beleza? Então eu já mandei comprar também um outro álbum que vai comportar todas essas cartas e ainda vai sobrar espaço. Só que ele vai demorar um pouco chegar porque eu comprei ele no AliExpress, beleza? Um outro detalhe e que eu não atentei, eu vou colocar até aqui pro começo para vocês verem, é que quando eu decidi fechar, eu também imaginei que eu só precisaria ter as cartas aqui, uma versão dessa carta. Por exemplo, para fechar o Master Set completo, tem que ter a carta normal e as variações de equipe Rocket, Pokébola, enfim. Então, por isso, essa coleção é muito grande e ela não é organizada dessa forma. Mas eu vou manter dessa forma por enquanto, né? Para ir guardando as cartas, colocando aqui para não ficarem soltas, ficarem mais seguras, mais condicionadas aqui no álbum. E quando chegar o novo álbum, aí sim eu vou colocar tudo na ordem, bonitinho, para que ele fique padrão para ser exposto no futuro. Um outro detalhe é que não existe um prazo aqui, eu não vou colocar um prazo, não tem nem como fazer isso para terminar essa coleção aqui, tá? Vocês já devem terem visto aí na internet pessoas com bem mais recursos que eu já conheci Master Set fechado. E mesmo assim, essa galera que tem mais grana, que conta com mais recursos, que conta com uma rede ali de pessoas que conseguem fazer trocas com eles, mesmo assim, essa galera reclamou que é difícil fechar essa coleção. Então eu, dentro da minha humildade, não vai ser diferente, muito pelo contrário, tá? Vai ser bem mais difícil, mas como eu falei para vocês, é longo prazo e eu vou fechando com calma. Nisso eu vou comprando as cartas, vou colecionando, vou vendendo, vou colecionando outras cartas e devagar eu vou fechando esse Master Set aqui de Heróis Excelsos e correndo por fora Fogo Fantasmagórico e Inferno X, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu já tenho nessa coleção aqui, tá? Então eu tenho aqui o set básico, tá todo aqui praticamente, né? Eu vou colocar bem mais cartas agora, mas enfim, dessa coleção, tá? Então tem muita carta mesmo para ser colocada aqui, tá? Então, a carta mais valiosa que eu tenho, por enquanto, é esse Gengar de Mega Ataque, tá? Eu não vou tirar ele daqui, porque não há necessidade, vocês estão vendo ele aqui. Então, essa aqui é a carta mais cara que eu tenho dessa coleção de Heróis Excelsos. Eu vou dar uma turbinadinha agora aqui, porque eu vou colocar algumas cartas bem legais aqui, como por exemplo esse Bannet aqui, tá? Que é uma carta bem bonita, que vai entrar aqui nessa coleção. Uma outra carta tão bonita, não tão cara quanto o Gengar, mas esse Magikarp aqui do Ita também vai entrar aqui.
Uma outra carta bem legal é esse Weevil aqui, que eu também comprei. Vai aparecer o preço dessas cartas mais caras, vão aparecer na tela para vocês, tá? E o preço das cartas que eu comprei no book, fiz um cálculo ali mais ou menos pela quantidade de cartas e o valor que eu paguei, então saiu uma média ali de 18 centavos por carta. Isso só para vocês verem como fica barato você avançar, né? Pegar pelo menos as cartas básicas ali da sua coleção sem gastar muita grana, beleza? Nessas aqui eu gastei via leilão e também não paguei muito caro, vocês vão ver, vai dar para comparar ali o preço que eu paguei, já contando com frete. Essa parte do vídeo, quando eu estiver colocando as cartas básicas, eu vou dar uma acelerada e quando chegar nessas cartas um pouquinho mais marcantes, vamos dizer assim, eu dou uma desacelerada, beleza? Então acompanhe aí, eu vou subir um pouquinho o som da música e vocês acompanhem o vídeo aí. Beleza, deu trabalho, mas a gente conseguiu colocar todas as cartas mais baratinhas. Agora vamos colocar, acho que tem um pouquinho mais de valor aqui, beleza? Então, começando por aqui. Essa carta aqui não é tão cara, mas já tá no target um pouquinho maior, beleza? Aí a gente vem aqui para nosso Mega Audino, tá lá para trás, né? Cadê? Tá bem aqui. Lembrando que essas cartas aqui que estão no target um pouquinho maior, elas vão aparecer o valor de compra aí para vocês na tela. Aí a gente vem aqui, vamos colocar essa borboletinha aqui. A gente coloca ela aqui. Então, aqui nós temos o nosso Weevil, beleza? Vamos tirar o box aqui. Muito bonita essa carta, eu quero que vocês atentem para esse vídeo, para esse momento. Essa carta aqui vai chegar um dia que vocês não conseguirão mais pagar 20, 30, 40 reais por essa carta, porque ela vai estar extremamente cara. Essa é uma arte muito bacana, muito pouco valorizada, subestimada pela comunidade, beleza? Vamos colocar aqui no nosso álbum. Beleza, então nós temos aqui o nosso Bannet, muito top essa carta, né? Uma cor meio sombria, muito bacana. Nosso Bannet vem para cá. E aqui nós temos o nosso Magikarp do N, beleza? Que também é uma carta que tem uma tendência a valorizar bastante no futuro aí. Essas cartas todas, galera, de Heróis Excelsos, elas têm uma tendência muito forte. É uma coleção que o Pokémon acertou bastante. O fato de ter muita carta é um fator complicador para o colecionador, mas é um fator positivo para a coleção quando você tem ela completa. Mesmo as cartas mais básicas que custaram centavos, no agregado elas fazem uma diferença muito grande. E por que o fato dela ser grande, na minha opinião, é um fator positivo para a valorização da coleção? Alguns dos fatores que fazem isso ter valor é a escassez e a dificuldade de ter o item. Então, como é uma coleção muito grande, aumenta a dificuldade de você conseguir colecionar todas as cartas do set. Então, galera, é isso, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês verem a quantidade de cartas que eu coloquei aqui nessa coleção, que eu adicionei só agora nesse vídeo aqui. Lembrando que eu tenho bem mais cartas ainda, tenho mais algumas cartas e cartas até um pouco mais valiosas do que essas que eu coloquei aqui para vir para esse álbum aqui, tá? Tá na caixa ali, acabou de chegar, eu vou abrir, eu vou fazer um vídeo e depois eu faço um complemento, tá? Então, isso aqui vai virar meio que uma série, né? De eu colocando, de eu falando dessas coleções aqui e nesse caso, nesse vídeo a gente falou aqui de Heróis Excelsos. Então, galera, é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Para quem assistiu até o final, muito obrigado. Se puder, deixa um like, deixa um comentário, deixa um feedback, compartilha o vídeo e é isso. Mais uma vez, muito obrigado, valeu, falou, até a próxima e fui!